este podcast é diferente. Hoje nós temos um encontro muito especial. Nós estamos no primeiro episódio do Neurofé com Lívia Moreira. A neuropsicóloga Lívia Moreira idealizou esse projeto e já tem impactado tantas vidas. É um projeto diferente, tem uma história, tem uma construção de vida, tem vários episódios e dentro desse caminhar, Lívia Moreira passou por vários momentos. Primeiro, Lívia, como foi essa iniciativa, essa vocação, esse despertar para a psicologia? Na verdade, desde criança, eu dizia que queria ser psicóloga, eu já tinha esse sonho. Porém, eu sou de Catalão, uma cidade do interior, uma cidade de pessoas simples, e na época, na minha cidade, não tinha faculdade de psicologia. Então, eu tive que adiar um pouco esse sonho. Eu optei, então, por pedagogia. É uma profissão que eu honro, que eu aprendi muito, eu trabalhei um tempo ali como professora, mas sonho é sonho. O sonho pulsava ali dentro do meu coração. E você foi professora, foi uma educadora, e relembrar essa questão é arrepiante, é emocionante, Sim, não é? Aquele tempo foi um tempo de construção para você, uma construção de um sonho, até chegar na psicologia. E lembrar desse sonho nos remete à sua infância. O que que marcou e o que que você vive hoje? Eu acho isso bonito. Eu imagino que os valores que você construiu nessa trajetória são muito importantes. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque daquela menina goiana, né, de Catalão, buscando seus espaços, até a gente chegar na neuropsicóloga, no Neurofé, tem uma história bonita para ser contada. eu tive uma infância muito simples, porém carregada de afeto. Eu me lembro que do cheiro, né, do cheiro do café coado ali as manhãs, a minha mãe ali lavando as louças, rindo. Eu tinha uma casa, assim, muito simples, mas uma casa viva, as pessoas gostavam muito de ir ali na minha casa. Eu aprendi algo com a minha mãe que me marcou muito. A minha mãe dizia assim: "Lívia, as pessoas são mais importantes do que as coisas". Então, quando chegava alguém, nós parávamos ali os afazeres para dar atenção àquela pessoa. Então eu percebo que desde lá da minha infância, o propósito já estava sendo construído, cuidar de pessoas, acolher, ouvir. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Isso me marcou profundamente. Você adquiriu valores, você teve uma vida de luta, uma vida simples, uma vida emocionante, mas trouxe no seu interior até o cheiro do café. Me lembrei Exatamente. daquele livro, O Perfume, né, que também se transformou em filme, Sim, porque tem pessoas que vivem a história pelo cheiro. Lívia continuou, se formou como pedagoga, deu aula, fez com que os seus ensinamentos fossem repassados. Eu tenho certeza que tem lá, né, no seu caminhar histórico, hoje aquele adulto que fala: "Ah, Lívia foi minha exato. professora, minha tia", Sim, né? Isso é bonito. é E lindo. Lívia cresceu. Lívia pegou esse sonho, teve o seu crescimento e construiu como pedagoga novas vertentes, novos caminhos. Se casou. Me conta como é que é essa história da saída da pedagogia para a psicologia e ainda como mulher, como Sim, lutadora, construir uma família. exatamente. Foi desafiador, porém também foi libertador. Porque eu já tinha uma família, já tinha filhos, mas o sonho estava ali, eu decidi ouvi-lo. Eu me lembro no primeiro dia de aula da faculdade de psicologia, sabe aquela sensação que você está exatamente no lugar que você deveria estar?
Eu me lembro do meu primeiro atendimento como psicóloga. Aquela sensação é isso. Eu nasci para fazer isso. Eu amo os meus pacientes. Eu amo assim atuar como psicóloga. E foi vindo ali um desejo de me aprofundar cada vez mais. Eu busquei então ali novas formações. Eu me especializei em neuropsicologia. Atualmente eu trabalho com avaliação e reabilitação de transtornos graves. E eu me apaixonei pela questão de traumas e feridas emocionais. Sabe por quê? Porque eu percebo que quando uma pessoa tem um trauma, uma ferida, isso interfere no resto da vida dela. É como se mudasse a identidade dela, a forma dela se comportar, a forma dela ver o outro, a forma dela reagir, dela sentir. Então, eu me especializei em traumas, né? Eu busquei ali formações de programação neurolinguística, neurofé associada ali à neurociência. Eu estudei hipnose, fiz uma formação que chama MDR, onde a gente trabalha o reprocessamento de memórias traumáticas. Então, o que eu ensino hoje não veio apenas da teoria, veio de uma somatização da teoria, da prática, mas principalmente de uma transformação que eu vivi de dentro para fora. O podcast é bom por causa disso. O podcast nos dá a liberdade de Sim, conversar com naturalidade, né? Eu fico olhando os seus olhinhos brilhando, né? Você contando uma história que é sim, emocionante, mas teve um momento que você virou e falou: Poxa, eu vou ter que montar um lugar para sim. eu atender, o meu consultório. Teve um momento, eu vou aproveitar uma pergunta e já vou puxando a outra. Nasceu o Fly Espaço Terapêutico. E é aí que eu quero que você traga essas informações para os nossos ouvintes. O primeiro episódio do Neurofé, as pessoas que seguem o Estúdio Pops, que estão assistindo esse podcast, consigam perceber a importância do crescimento da Lívia Moreira para implantar o Fly Espaço Terapêutico, para trabalhar a formatação desse consultório. Essa é uma história assim que me marcou. Talvez eu até me emocione ao falar disso aqui, porque acho que foi um sonho, assim, acho que um dos meus primeiros sonhos a serem realizados. Me lembro que eu trabalhava na época atendendo convênios, eu atendia vários convênios, eu alugava uma salinha que era muito pequena e eu trabalhava muito. E os convênios ali pagam muito pouco e se tornou inviável, mas eu tinha na época uma visão muito limitada, eu estava na minha zona de conforto. Na época eu comecei a estudar o poder da mentalidade. Eu li 2 livros que mudaram a minha forma de pensar. O primeiro deles se chama O Poder da Mente Subconsciente, de Joseph Murphy. E o segundo, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E eu aprendi que nós podemos sonhar. Nesse livro, os autores falam que a gente pode sonhar, que você pode gerar aquilo que você quer. E aí eu pensei, gente, o que eu queria? Eu queria um espaço. Comecei a sonhar com espaço. E como eu podia sonhar, eu comecei a sonhar com algo grande. Eu queria um espaço amplo, que tivesse jardim, que fosse acolhedor. Eu imaginava uma cozinha com cheirinho de café. Eu imaginava ali a trilha sonora que ia passar na recepção. Eu comecei a imaginar cada detalhe. Só que era muito improvável, naquele momento, eu realizar esse sonho. Tanto por condições financeiras, questões emocionais, era um momento ali improvável para mim. Porém, eu estava em um momento que eu decidi acreditar nessa questão da força da mentalidade. E todos os dias eu via na minha mente o espaço e agradecia. Eu falava, esse espaço é real, eu consigo entrar nele, eu consigo ver as pessoas sendo curadas, eu consigo sentir o cheirinho do café, é um lugar lindo. E eu me lembro que eu comecei a agir, mesmo diante das impossibilidades. Eu comecei a olhar os espaços, eu comecei a olhar os lugares, até que um dia eu cheguei nesse lugar. Eu lembro que quando eu abri a porta,
eu fiquei assim impressionada porque era o lugar que eu via todas as noites ali na minha imaginação. Ele era um lugar amplo, ele tinha um jardim, ele tinha a piscina que eu queria, ele tinha, sabe, assim, a estrutura. E eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer? E agora? Existe um contrato? Existe uma decisão? E aí entra a fé. Eu lembro que eu falei para o corretor, olha, pode ir, depois eu levo a chave para você. E eu lembro que eu fechei a porta e eu comecei a visualizar as poltronas, eu comecei a visualizar os profissionais ali, as imersões, o cantinho do café. E eu fiz uma oração ali naquele lugar e eu falei, eu tomo posse desse lugar. Porque se eu vi na minha mente, eu estou aqui, é porque isso tem um propósito. E eu me lembro que dentro daquela semana, tudo que eu precisava para tomar as decisões ali necessárias, foram vindo, sabe? Eu acredito muito em milagres, em conexões. Eu fechei o contrato e já tem 4 anos, né, que o Fly Espaço Terapêutico existe e ele é muito além do que eu sonhei. Hoje, quando eu entro naquele lugar, que eu toco nas paredes, eu me emociono porque um dia isso foi só um sonho e hoje é realidade. E eu quero, inclusive, perguntar para você aqui que está nos ouvindo: você tem um sonho? Você tem, sabe, algo que está adormecido aí no seu coração? Acredita no seu sonho. Começa a gerar isso na sua mente. Porque assim como aconteceu comigo e eu venho realizando outros projetos, acredite também. Porque aquilo que parece impossível se torna possível quando você decide acreditar. É emocionante. Estou vendo no seu trilhar aquela forma aguerrida de construir e materializar o sonho. Sim, As pessoas falam que o universo conspira, mas ele sim, conspira desde que a gente tenha realmente a energia para modificar o nosso espaço e modificar o mundo. é Você foi verdade. guerreira. Existiu aqui um curso. No meio dessa caminhada teve um curso chamado Forjados para Curar. Uau! O que é isso? Então, e aí eu descobri que a gente pode sonhar e que os sonhos se tornam reais. E aí eu comecei então a sonhar com um novo projeto. Eu comecei a pensar assim, eu queria ter um projeto onde as pessoas realmente passassem por um processo de cura, porque o que que estava acontecendo? Eu estava atendendo ali o individual, um a um, vendo a vida dos meus pacientes ser transformada, ser impactada, porém um tempo muito limitado, o atendimento um a um, às vezes ele limita muito, né? E eu queria alcançar um número maior de pessoas. Queria que mais pessoas pudessem experimentar dessa transformação. E comecei ali a buscar isso na minha mente. Eu queria um projeto onde mais pessoas pudessem viver essa transformação verdadeira, genuína, de dentro para fora. E além delas viverem, que elas também se capacitassem para levar essa cura ao outro. Por quê que eu sonhei com esse projeto? Porque eu vejo que as pessoas estão adoecidas lá fora. Os jovens estão se suicidando, as famílias estão se desfazendo, né? As pessoas estão sem perspectivas. Depois da pandemia, né? O índice de ansiedade, de depressão, de suicídio aumentou assim grandemente. E sabe quando você quer alcançar mais pessoas e você não sabe como? Mas eu comecei a buscar isso. Que projeto é esse? Como que eu posso fazer isso? E parece assim, parece sorte, mas não é sorte. Sempre foi Deus. Um dia eu acordei com um roteiro no meu coração. Eu acredito que, sabe, que Deus foi ali enquanto eu dormi e soprou. Eu acordei com uma ideia de montar uma turma ali. E uma turma, uma formação de terapeutas. Nesse momento estava nascendo a formação de terapeutas forjados para curar. A formação de terapeutas forjados Forjados para para curar. curar. Olha só, Olha que só. nome forte. Forjados, né? Porque eu Sim, não posso cuidar do outro, eu não posso oferecer para o outro aquilo que eu não tenho. você começou aquela menina novinha, lá em Catalão, como Catalão. pedagoga. E esse projeto, tá, de forjar terapeutas para curar, você passou também a ser aquela mestra
ter a sim. maestria de formar. Você teve o dom de unir as pessoas e, muito mais importante, né, de mantê-las conectadas. É um projeto muito lindo. Eu pensei, eu vou reunir o melhor do que eu aprendi em cada formação. Porque a gente vai estudando, ali eu fui estudando neurociência, programação neurolinguística, hipnose, MDR, mas o mundo lá fora ele está gritando por socorro e muitas vezes as pessoas não vão ter tempo de fazer ali uma graduação de 5 anos, mais uma especialização de 3 anos. Então eu pensei em algo que realmente trouxesse uma capacitação, mas também em um tempo ali, né, menor. E aí nasceu a formação. A formação Forjados para Curar é um protocolo onde a pessoa ali ela vai aprender um protocolo completo que atua ali para cura de traumas e feridas emocionais. Mas ela vive um processo de transformação, de cura, porque ela vive ali as ferramentas e aí ela recebe ali todo o descritivo, todo o material de apoio. Então ela, ao final ali do processo, ela já está apta. É claro que ali é indicado, né, novos cursos, ela tem uma supervisão, ela tem todo um acompanhamento para que ela comece então a também atender outras pessoas. Só que naquele momento que eu tive aquela ideia de iniciar esse curso, também eu não tinha os recursos que eu precisava. Não tinha uma TV para passar os slides, as cadeiras ali que eu precisava, o material. Mas eu comecei mesmo assim. Comecei com os recursos que eu tinha, com slides simples, né? Com o material que eu tinha ali no espaço. E aí eu me surpreendi, porque a primeira turma, ela me impactou. Quando eu vi ali o impacto daquele conteúdo na vida dos alunos, os depoimentos, a cura, a transformação, eu fiquei assim, perplexa. Meu Deus, isso precisa ter continuidade. O conteúdo transforma. E dali já nasceu a segunda turma, a terceira. Hoje nós estamos indo para a sétima turma. O negócio foi crescendo. Hoje nós já temos a certificação pelo MEC, nós temos estágio supervisionado, nós temos formatura, né? Eu prezo muito pela excelência. Então foi um curso que nasceu ali do improvável. E realmente eu não parei de sonhar. O curso que você oferece, ele é um curso só para psicólogos ou ele é um curso aberto que forma terapeutas? Não é um curso só para psicólogo, embora eu tenho muitos psicólogos que já passaram pelas formações, porque ali eu ensino um protocolo específico para traumas, então os psicólogos eles estão vindo para aprender essas ferramentas que atuam ali, onde o próprio cérebro atua como agente de cura, no caso, né, a programação neurolinguística, a hipnose, o EMDR, porém ou qualquer pessoa pode participar da formação. Primeiro, porque ele vai passar por um processo de cura. Segundo, porque ele vai viver as ferramentas. E ele vai sim ser capacitado, porque o protocolo ele é muito detalhado, ele passa por uma supervisão, por um acompanhamento com monitores. Hoje nós contamos com uma equipe de monitores, nós temos um material de apoio excepcional, referências ali de estudo. Então, a pessoa ela sai ali com uma preparação para já iniciar os seus primeiros atendimentos, sob supervisão, sobre acompanhamento. E é tão lindo ver as pessoas ali se sentindo que são capazes, fazendo transição de carreiras, sabe? E vendo ali grandes possibilidades de um recomeço. E principalmente, elas sentem ali que podem sim ser um agente de transformação. É lindo ver o que está acontecendo ali entre aqueles alunos. Eu fiz essa pergunta e ela tem um motivo. Eu tenho um colega advogado, tá? Muito bom Uhum, advogado, que ele não fez psicologia, uhum. mas ele está fazendo terapia. Ele se transformou em Um um terapeuta. terapeuta. Hoje tem a psicanálise também. Sim. Aí a minha pergunta, Lívia, eu posso fazer? Qualquer pessoa de outra profissão. Vamos imaginar aqui, um contador pode fazer o curso e passar a fazer terapia? Sim,
Porque primeiro você vai viver o processo, você vai sentir ali onde você está precisando, que área você precisa se curar, reprogramar. E o protocolo, ele te dá uma segurança, uma autonomia, porque você recebe ali eh, um manual de apoio do que você vai fazer, desde a anamnese, né? Tem uma grande ali gama de ferramentas para trabalhar na questão de traumas, de ferida emocional, de inteligência emocional. Então, você tem uma segurança, uma autonomia para aplicar. Eu, por exemplo, tenho muita segurança em encaminhar ali pessoas para os meus alunos, porque eu conheço o protocolo, porque ele é um protocolo que dá resultado, porque ele é um protocolo que trabalha ali a transformação de dentro para fora. Então, qualquer pessoa pode fazer. E a partir do momento que ela se identifica, ela já pode começar a atuar. É claro que é preciso ir aprimorando. Eu, por exemplo, eu nunca deixei de buscar, né, mais conhecimentos, de estudar. Então, é falado ali sobre essa questão da autorresponsabilidade. Não é porque eu fiz essa formação, porque eu tenho uma certificação do MEC, que eu vou me acomodar, cruzar os braços. Não, eu preciso buscar aprender mais, aprimorar conhecimentos, fazer novos cursos, buscar supervisão, assim como qualquer profissional em outra área. Que bacana. Quer dizer, essa trajetória, essa infância de guerreira, de professora, de psicóloga, de neuroterapeuta, essa questão, ela cresceu, Sim, ela permitiu que você realizasse o seu sonho de ter aquele espaço bacana. E aí veio mais um passinho, a sim. subida de mais um degrau. Eu acredito que com todas essas evoluções, nós já podemos falar da comunidade Forjados em Isso. Ação. Exatamente, porque o que estava acontecendo? Os alunos se formavam ali, né? Como eu falei anteriormente, nós estamos indo para a 7ª turma, se formavam, estavam, né, encantados ali pela formação, porém, alguns às vezes deixavam de atuar, né? Iam se distanciando, a gente ia perdendo a conexão, e isso doía meu coração, porque eu queria ver a continuidade de algo tão lindo. Então, eu comecei a sonhar de novo. Eu tô vendo aqui que realmente eu sou uma sonhadora. E aí eu comecei a buscar algo que pudesse dar continuidade. E aí nasceu a ideia da comunidade Forjados em Ação. É uma comunidade robusta, onde a gente entrega ali aulas semanais, novos protocolos. Nós temos o café com terapeutas, o mastermind, onde a gente fala de carreiras, de negócios. Nós temos, né, ali o cantinho da leitura. Então, nós nos tornamos ali em um exército onde um apoia o outro, onde um caminha com o outro, onde nós crescemos juntos, onde nós buscamos ali, né, esse apoio mútuo. E a comunidade não é só para quem é terapeuta, para quem também se interessa por desenvolvimento humano, porque ali a gente também vai cuidar daqueles que estão chegando. A comunidade, ela é híbrida, né? Nós temos encontros presenciais, encontros online, mas é algo que também está começando agora e é algo que eu creio que vai ter uma dimensão exponencial, porque a minha fé não tem limites. E é isso que eu quero trazer aqui para você, que você também comece a sonhar sem limites, que você comece a acreditar em você, que você ouse ali a criar na sua mente tudo aquilo que você merece, porque você merece crescer em todas as áreas da sua vida. Que bacana. O Estúdio Pops hoje, ele está tendo o prazer, a honra e orgulhosamente de colocar em prática um sonho que se transformou em vários programas, que chegou na comunidade Forjados em Ação, onde Lívia Moreira cresceu, amadureceu, fez projetos, conseguiu colocá-los em prática. É uma winner. Essa história é de um grande case. É importante dizer que depois dessa pandemia, as relações humanas modificaram bastante. Sim. Surgiram esses estúdios maravilhosos, surgiu um podcast diferente, Uau! o Neurofé. Qual é o significado dessa palavrinha tão forte, tão importante, tão dinâmica, que se transformou inclusive numa logomarca, né, com Lívia Moreira? Uau! Neurofé. Isso daqui é mais uma prova, né?
de que tudo aquilo que a gente acredita se manifesta no mundo físico a partir do momento que a gente começa a gerar isso. Quero até contar esse pedacinho aqui, porque vocês não têm noção do que é isso aqui. Eu vejo ali aquela marca, eu vejo toda essa estrutura e eu fico impressionada, porque isso aqui também, para mim, não tem outra resposta a não ser um presente de Deus. Eu me lembro que eu estava, né, no final de semana, ali no rancho do nosso amigo Zé Humberto, sem nem imaginar o que, né, o que Deus estava preparando, e ali em uma conversa ali, né, com amigos ali, comendo um churrasquinho, Descontraído. descontraído, um ambiente muito gostoso. O Dr. Lira Pontes estava ali com a esposa Camila, mas tudo é sobre conexão, tudo é sobre energia, frequência. Deus está em tudo. Eu já estava sonhando há um tempo com um em ter um programa de podcast, mas também era improvável para mim. Eu nem sabia o que era isso, eu só via. Eu via ali as pessoas gravando e eu falava, eu queria tanto isso, eu poderia alcançar tantas pessoas. Eu podia fazer isso, mas eu nem sabia como, com quem falar. E ali, quando o Zé Humberto me apresentou, o Dr. Lira Pontes, e aí ele, né, comentou ali, eu também, né, tenho um estúdio. Eu falei, como assim, um estúdio de podcast? E ele falou, vai lá conhecer. E aí meu coração bateu mais forte. Eu falei, sério? É um estúdio mesmo? Eu já fiquei imaginando, será que é um estúdio mesmo? Aquele que tem o microfone, tem tudo certinho. Gente, eu fui embora, né, pensando nisso. Eu acho que ele pensou que talvez eu nem fosse levar isso a sério, mas na segunda-feira eu já mandei mensagem para ele. Ele falou que era para eu, né, mandar mensagem, vir conhecer. E uma coisa que eu aprendi foi que a fé sem ação, ela não dá resultado. Você precisa ter fé, mas você também precisa agir. Eu pensei, eu vou mandar essa mensagem. E eu mandei, e ele tão cordialmente falou, vem conhecer, gente. Mas quando eu cheguei aqui, é outro nível, é uma frequência, é um acolhimento, é um amor que eu falei, meu Uma energia Deus, uma bacana. energia, é tudo tão lindo, o acolhimento. Gente, eu falei, meu Deus, isso aqui tem Deus em cada detalhe. E aí, é muito além do que eu imaginava, é muito além do que eu sonhei. E por quê? Que eu queria muito, né, um podcast com esse nome Neurofé? Porque antes de ser psicóloga, neuropsicóloga, eu sou filha amada de Deus. E eu percebi ali na minha prática que a psicologia é limitada, que a ciência é limitada, que tem coisas e lugares que a psicologia não pode chegar, que a ciência não pode explicar. E aí onde entra Deus, aí onde entra a fé. E antes eu achava que a ciência era uma coisa e a fé outra, mas não. A fé explica o que a ciência não pode explicar, e as duas caminham lado a lado. Hoje eu sou prova disso, de que muitas coisas que eu aprendo ali, na verdade, já estavam escritas. Na verdade, já são ditas de uma outra forma, por um outro ângulo, e que as duas juntas podem realmente trazer um impacto para o mundo. E o objetivo desse podcast Neurofé é isso. É fazer você que está me ouvindo acreditar que o seu passado não te define. Que os seus pensamentos, que a sua programação mental não determina o seu futuro nem onde você pode chegar. Talvez você, assim como eu, também se sinta um improvável. Talvez esteja aí meio desesperançoso. Talvez não tenha sonhos. Mas eu quero te chamar para a mudança. Eu quero te dizer que existe, a ciência fala da neuroplasticidade, que é a capacidade de o cérebro se reprogramar, se reconstruir. Hoje nós podemos olhar para a ciência, olhar para todo o saber que nos cerca e podemos entender que nós podemos recomeçar, que nós podemos sim nos curar, que nós podemos nos reconectar. E a Bíblia também já dizia isso, que existe um caminho de restauração, que existe um recomeço. E esse programa é para falar disso. É para falar que quando você une corpo, mente, espírito, quando você junta esses saberes,
você se torna imparável, porque existe um lugar de abundância para você, porque existe um lugar onde você merece pisar. Você não precisa apenas existir, você merece viver uma vida com qualidade, uma vida de verdade, uma vida onde você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus já sonhou para você. Esse é o objetivo do Neurofé. Então eu quero você aqui comigo, porque esse projeto ele foi planejado pensando também em você. Interessante, é, essa energia boa, essa energia de fé, ela foi assim tão, ela precipitou de uma maneira tão natural que no nosso primeiro encontro, na Encontro, nossa primeira reunião, em 20 minutos, sim, nós criamos a logomarca é verdade. do Neurofec, Olha que lindo! linda, maravilhosa, não é? E nós mudamos. A Lívia comentou comigo as cores que ela queria, comentou como ela gostaria de ter, né, a logomarca, e até o microfone ficou na logomarca com o cérebro, com a fé abrindo naquela circunferência que Uau! nos deixa praticamente com um Sim, sol e com o nome Lívia Moreira. Então, foi assim, muito energizada e nós chegamos hoje no primeiro episódio do podcast Neurofé com Lívia Moreira. Eu quero colocar uma frase que Lívia trouxe para nós. É muito forte ver fé e ciência caminhando juntas assim. E esse podcast, ele consagra, ele se materializa como mais uma etapa que você venceu. muito além da minha expectativa, né? É algo assim surreal. É lindo, né? É uma experiência assim que realmente nos faz querer mais, acreditar. Aqui é uma estrutura fantástica, né? Assim, eu não conseguiria mensurar em palavras o que eu estou sentindo, né? Do ambiente, da forma que eu fui acolhida. E o sentimento que está no meu coração é gratidão. Primeiro, em primeiro lugar, a Deus, porque eu vejo Ele em cada detalhe. Porque a intenção por trás disso aqui é muito linda. É realmente gerar transformação na vida de todo aquele que acreditar. Consciência e com fé. Exatamente. O estúdio, ele tem mais uma mais um motivo para se orgulhar em trazer esse universo da psicologia com Lívia Moreira e com o podcast Neurofé. Para nós é uma honra. Eu gostaria que você, para encerrar esse primeiro episódio, fizesse com aquela maestria que você coloca muito bem, né? A mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo agora. Gratidão por você que nos ouviu até aqui, que você tenha a sua mente renovada, o seu coração fortalecido. Se você teve aí insights, se você sentiu aí o seu coração pulsar, eu acredito que também é chegado o seu momento de se despertar, de voltar a sonhar, de voltar a viver, de reagir aí às circunstâncias. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero vocês, eu quero vocês aqui comigo nessa jornada. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes e vamos juntos porque Neurofé tem muita coisa boa por aí. Nos acompanhe. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Lívia, que palavras lindas. Eu acho que mais bonito do que as palavras e mais emocionante foi a construção daquela menina pequenina, Uhum. goiana, que veio construindo com garra, com luta, formou uma família bacana. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo Japão. O podcast nos permite isso, que é seu esposo, uma família linda, né? E quero dizer aos ouvintes do podcast Neurofé que vocês não podem perder os próximos episódios.
O Neurofé traz uma transformação na sua vida. Ele apresenta uma proposta diferenciada que você pode crescer. E além de você ter a possibilidade de crescer, você pode trazer paz e crescimento para a vida de outras pessoas. Não percam o próximo episódio de Neurofé com Lívia Moreira.